Não fique com medo da luta, irmão. O Deus que eu sirvo, Ele manda te dizer: são muitas as dificuldades, mas a vitória vai chegar. Use a sua fé, não deixe de clamar. Deus te chamou para sua obra, fale o que Ele mandou falar. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai, com o Pai. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Independentemente do horário que essa mensagem vai chegar até você, né? O importante é que ela vai chegar. Então, eu gostaria de convidar você para meditar comigo na palavra do Senhor. A nossa palavra hoje é aqui em Lucas 2. Fala sobre o nascimento de Jesus, é o título da palavra de hoje. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meditando aqui na palavra do Senhor, eu coloquei um título para esta palavra, onde eu quero dizer que as dificuldades, elas são presentes na vida do povo de Deus. Que as dificuldades são presentes na vida do povo de Deus. Olha aqui, a dificuldade aqui na vida de José e de Maria, né? A Bíblia fala aqui que José ele foi se alistar, né? Foi convocado, era lei, ele tinha que se alistar. E você pode bem imaginar, né? Como ele poderia ir se alistar e deixar Maria, né, grávida, praticamente quase nos dias de dar à luz, né? Como ele poderia deixar ela? Então, José é muito responsável, porque José era um homem de Deus, né? Então ele é muito responsável. Ele pega Maria, pega aquela responsabilidade e leva junto com ele. Interessante que muitas das vezes nós cristãos, nós achamos que nós não devemos enfrentar dificuldades. Nós achamos que por sermos de Deus, tudo tem que ser mais fácil para nós. As portas têm que se abrir continuamente, né? Mas vamos analisar na palavra de Deus, vamos ver os respaldos bíblicos, né? As dificuldades, elas sempre estiveram presentes na vida do povo de Deus. E aqui, irmão, se trata do Filho de Deus. Aqui se trata-se do nascimento do Filho de Deus, que poderia ter sido totalmente diferente, né? Por ser ele filho de Deus, não é assim a teoria da prosperidade, não é assim que muitos pregadores pregam, não é assim que eles falam, né? Que você não pode sofrer, que você tem que ter isso, que você tem que ter aquilo e tal. Mas isso é uma mentira, irmãos. Olha
aqui na palavra de Deus. Ninguém merecia melhor conforto do que o Filho de Deus. Ninguém merecia melhor condições para o nascimento do que o Filho de Deus. E nem tanto. Deus, ele poderia ter escolhido qualquer outra família da aliança sacerdotal, pessoas bem remuneradas, ele poderia. Mas, porém, Deus, ele escolheu essa família. Ele escolheu esse casal de uma família simples, né, que não tinha tantos recursos para enviar o seu filho, para confiar os cuidados, né, do seu filho. Então, irmãos, vamos entender a palavra de Deus. As dificuldades, elas existem. As dificuldades existem na vida do cristão. As dificuldades existem na vida dos não cristãos. A diferença é que os cristãos, por estarem bem preparados na palavra, né, bem instruídos, com a ajuda, com a força de Deus, os cristãos, eles sempre se recorrem ao Deus Altíssimo. E o não cristão, muitas das vezes, ele não se recorre a Deus, ele se recorre à sua própria força. Muitos se recorrem a algo errado, né? Não é assim que a gente vê? A pessoa que não teme a Deus, como que ela age? Ela mata, ela rouba, ela adultera, ela se prostitui, ela faz 1001 coisa para ela sair da dificuldade, né? Claro que existe também pessoas que não cristãs que são honestas. Eu não estou falando, generalizando todo mundo, mas na maioria dos casos, o não cristão, por ele não temer a Deus, ele faz muitas coisas para sair das dificuldades. Se for necessário mentir, ele mente, né? Você vê o caso das prostitutas, né, nos prostíbulos, né, por não querer enfrentar a realidade, por não querer enfrentar a dificuldade, elas se submetem a uma vida promíscua, né, em busca de um salário, em busca de bens, em busca de uma vida melhor, né? Outros optam para ser matadores de aluguéis, né? Ser os pistoleiros, como se dizem, os matadores de aluguéis, né? Outros se voltam para os tráficos de drogas, né? Se tornam-se traficantes, ladrão, salteadores, né? Então a gente pode ver, outros não aguentam a pressão, os não cristãos, muitos não aguentam a pressão, se matam, tiram as suas próprias vidas. Quantos casos a gente não tem visto de pessoas suicidas, que se suicidam, né? Mas a única diferença, nós cristãos que tememos a Deus, é que as dificuldades existem sim, mas nós superamos elas com a ajuda de Deus. É certo que tem dia que estamos tristes, abatidos, mas nós nos recorremos a Jesus Cristo. Nós buscamos a sua força, nós buscamos a sua ajuda, e cada vez que nós buscamos, o Senhor nos dá nova esperança, Ele nos dá nova expectativa de vida, Ele nos dá força, renova as nossas forças para que nós possamos caminhar. Então, por conta dessa base espiritual, né, que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus, é que nós, cristãos, muitas das vezes suportamos as dificuldades. Passamos pelas dificuldades, né? Suportando grandes dores, né? Inclusive, até, se necessário for, de perder a própria vida por amor do Evangelho. Então, eu gostaria que você meditasse, irmã, nessa palavra. Eu acho tão lindo quando diz aqui assim, ó, no versículo 6 diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito,
enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, vamos analisar, pensa comigo. Eles estavam em viagem. Chegaram na cidade, as hospedarias todas cheias, né? Não tinha lugar para se hospedar. Daí dá para você basear que essa família era uma família simples. Se essa família fosse uma família de um porte melhor, ou de grande porte, ou de médio porte, com certeza teria uma vaga reservada num hotel de boa, né? Um dos melhores hotéis da cidade. Então, eu acho lindo isso, porque Deus, Ele nos dá uma base forte, irmãos. Deus, Ele não nos mente. Deus, Ele poderia ter coberto Jesus de grandes relíquias na terra. Mas Deus, Ele escolhe o lugar mais simples, dos mais simples, para que o seu filho nasça. Isso, irmãos, dá para nós entendermos que Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Deus, Ele é o construtor da humanidade, da natureza, de tudo que há. Mas, olha, irmãos, onde seu filho nasceu? Onde foi que ele nasceu? Numa manjedoura. Sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura? Porque Deus escolhe uma família simples. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se importa com valores espirituais. De repente, né? Deus não encontrou numa família de grande porte a unção, a comunhão que necessitava para Deus, que era importante para Deus, para que essa criança fosse gerada. Maria foi escolhida. Embora ela fosse de uma família simples, humilde, ela foi escolhida porque ela tinha uma vida com Deus, né? Veja que Deus não é como o homem. Deus não é corrupto, né? Porque o homem, quando ele quer favorecer você, quando ele quer te fazer alguma coisa por você, ele já olha logo quem você é, quais os méritos que você tem, o que você tem para ele extrair, para oferecer, para recompensar. Deus não. Deus não precisa de nada disso. Então, é lindo que a Bíblia relata que eles chegaram na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Analise, irmãos. Tanta gente hospedada, pessoas de grande porte, com seus carrões, né? Não sei se naquela época tinha já carros, talvez não tinha, mas tinha seus meios de transporte, né? De animais, pessoas bem remuneradas, confortavelmente. Mas para analisar onde foi que o Senhor Jesus nasceu. Você acha que uma manjedoura é um lugar confortável? Né? A gente não sabe se naquela noite havia uma noite de frio, né? Eles cansados de uma viagem, uma mulher grávida. Para analisar. Quando eu pararmos para analisar a palavra de Deus, nós vamos ser outras pessoas. Nós vamos ser pessoas diferentes. Nós vamos ser mais sensíveis ao sofrimento dos outros, das outras pessoas. Tanta gente bem posicionada, tanta gente bem hospedada e o Filho de Deus praticamente no relento, não é? Mas Jesus não pagou esse preço em vão. Ele pagou esse preço para nos dar um exemplo. Ele pagou esse preço para nos deixar a marca, irmãos. A marca da sensibilidade. Aleluia. Então, quantas pessoas não tropeçaram naquele dia? Quantas pessoas não rejeitaram? Quantas hospedarias José não bateu pedindo abrigo para sua esposa, que estava quase na hora de dar à luz? E nem assim ninguém teve compaixão. E ali foi-se. Então, o único lugar que colocaram eles foi ali, naquele lugar que nenhum de nós gostaríamos de ter os nossos filhos, né? Tudo indica que como uns falam estábulo, né? Outros falam
Tem várias maneiras de se falar a respeito do lugar que Jesus nasceu. E o berço do Senhor Jesus foi uma manjedoura. E nem por isso ele deixou de ser o Filho de Deus. E nem por isso ele deixou de ser o Senhor Jesus. Isso não fez com que ele fosse diminuído na sua reputação diante de Deus, na sua unção e no seu ministério. Então eu gostaria muito que você, nós parássemos para analisar isso. Às vezes, nós estamos tão longe do Senhor por conta do nosso próprio materialismo. Às vezes nós desprezamos pessoas que poderiam estar perto de nós, né? Pessoas ungidas, pessoas abençoadas por Deus, porque nós olhamos para as pessoas materialmente falando e queremos exigir que as pessoas sejam bem remuneradas financeiramente para que nós possamos nos relacionar. Não, que a partir de hoje nós possamos analisar, eu, você, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter uma caminhada melhor com o Senhor Jesus, né? E você não deixe de se esquecer, tá? Que muitos naquele dia rejeitaram Maria, José e o Senhor Jesus, por não saberem que ali estava o Filho de Deus, né? Por olhar apenas pela aparência, por olhar apenas pelas condições, rejeitaram o Senhor Jesus. Mas que nós possamos não fazer isso, porque muitas pessoas ainda hoje estão fazendo. Muitas pessoas hoje ainda estão dando grande esporte a grandes pessoas que têm poderes aquisitivos, mas que são fracos espiritualmente na presença de Deus. Então, eu quero desejar a todos uma boa tarde e a paz do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E com medo da luta, irmão, o Deus que eu sirvo, Ele manda te dizer, são muitas as dificuldades, mas a vitória vai chegar. Use a sua fé, não deixe de clamar. Deus te chamou para sua obra, fale o que Ele mandou falar. O teu compromisso é com o Pai, com o Pai.